Oi, eu sou a Alice Cupira, eu sou Natural Chef e hoje eu vim te ensinar uma receita de fondue sem nada de origem animal, sem queijo, que tem um potencial inflamatório muito grande para o nosso organismo e ele vai ser cheio de benefícios porque só tem ingredientes que fazem bem. Então a gente vai começar batendo tudo no liquidificador. Ele é um fondue muito prático. Então a gente vai começar batendo 2 xícaras de castanhas de caju já demolhadas. Essas daqui eu cozinhei em água, botei na panelinha com água, deixei ela ferver por mais ou menos uns 15, 20 minutos até ela ficar bem molinha. Ela hidrata e elimina os antinutrientes que são fitados, que não fazem bem pro nosso corpo. Então a gente vai colocar no liquidificador. Junto com isso, a gente vai colocar alho em pó. O alho em pó aqui vai dar um saborzinho bem gostoso pro fondue. Se não tiver alho em pó, pode colocar um dente de alho raladinho. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Pode ser um óleo de coco, mas aí é bom ser um óleo de coco sem sabor, porque senão o óleo de coco vai dar um saborzinho pro teu... vai dar um gosto residual de coco, né? Aqui, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de levedura nutricional. A levedura nutricional, ela vai dar um saborzinho de queijo. A levedura, ela é rica em vitamina B12, ela é um ótimo ingrediente para levantar o sabor dos pratos. E se você não tiver, pode usar também o levedo de cerveja, que é mais fácil de achar. Às vezes é complicado achar levedura nutricional em alguns lugares. O levedo de cerveja também vai dar esse saborzinho amargo. Se não tiver, também não tem problema, não vai ser tão diferente. Ele dá um saborzinho a mais, faz uma diferença. Mas se não tiver, a gente vai usar o polvilho. Aqui eu estou usando 2 colheres de polvilho doce. O polvilho é que vai dar aquela liga de queijo, sabe? E ele vai ajudar a engrossar um pouquinho o nosso fondue. Se não tiver polvilho doce, pode usar o polvilho azedo. Ou pode usar 1 colher de cada um. Se você não tiver a levedura nutricional, o polvilho azedo vai dar um gostinho mais de queijo. Então pode colocar 1 colher de polvilho azedo e 1 colher de polvilho doce. Mas é legal ter o polvilho doce porque ele dá essa elasticidade. Vamos colocar um pouquinho de sal, aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, mas não exagera, porque o ingrediente aqui, coringa, que vai fazer toda a diferença nesse fondue, é esse aqui, é o miso. O miso é uma pasta fermentada feita de soja. Ele é muito utilizado na culinária japonesa, eles fazem aquela sopinha, misoshiro. O miso, ele tem o umami. O umami, ele é um dos 5 sentidos que a gente... 5 sabores que a gente sente. A gente sente o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. O umami, ele dá aquele poder de salivação, aquele gostinho, aquela coisa veludada na boca. E ele é muito comum em cogumelos, a levedura também tem esse sabor, ele é fermentado. Todo ingrediente que passa por esse processo de fermentação, ele acaba tendo esse, sabe? Aquela coisa que dá aquela salivação, aquela levantada no sabor. Então aqui a gente vai colocar 2 colheres de sopa de miso e vai ser ele o responsável por deixar o nosso fondue com aquele sabor de fondue de queijo, do queijo fundido, né? Que eles falam que é feito o fondue tradicional, aquele queijo emmental, aquele queijo curado, aquele queijo que dá aquele sabor diferente. Então aqui a gente vai colocar o miso. O miso, ele é riquíssimo em probióticos, né? Todo fermentado, ele é rico em probióticos. E o probiótico, ele é muito bom para a nossa flora intestinal. E aqui a gente vai colocar a água. Eu vou colocar aqui mais ou menos 1 xícara. E aí eu vou começar a bater e tem que ter paciência para ele ficar bem aveludado. Vai batendo, vai parando, vai mexendo, trazendo as bordinhas. Porque a gente não pode correr o risco de botar líquido demais e aí ele fica muito líquido. Ele tá bem grosso ainda, eu vou colocar o resto da água. Aqui tá em 1 xícara, tá? Se precisar de mais, pode adicionar. É uma massa bem espessa, ó, creme bem grosso. Então eu vou colocar, aqui eu já tinha colocado um pouquinho mais, eu vou colocar mais uma meia xícara de água. Vou trazer com a espátula para o líquido ir lá pro fundo. E bora bater mais um pouquinho. E agora a gente vai adicionar um pouquinho de cúrcuma. É bem pouquinho, só para dar uma corzinha, para não alterar o sabor. Opa! E aí vai adicionando aos poucos, à medida que vai vendo a cor como é que tá ficando, e você que escolhe o tom que vai usar, né? O tom que fica o teu fondue de queijo. É importante dar uma provadinha para ver se tá precisando de mais tempero. Vou colocar um pouquinho mais de sal. E agora a gente vai transferir o conteúdo, né? O creme
para uma panela pra gente chegar, dar o ponto dele. Deixar tudo, não deixar nada lá no fundo. E vamos levar o fogo até ele engrossar. Aqui, na hora que a gente colocar no fogo, a gente vai colocar até uma xícara de vinho branco. O vinho branco, ele vai dar também um azedinho, né? Todo o fundi, ele perde um pouquinho de álcool, né? Pra dar esse sabor curtido, o sabor do fundi mesmo, né? Então aqui eu vou colocar um pouquinho, meia xícara mais ou menos. Vou mexer, vou aquecer pra ele dar um ponto, chegar na textura. E se eu achar que precisa de mais na hora que eu provar, eu coloco mais. Mas até uma xícara pra essa medida, tá? Ligar o fogo, tá no fogo alto, pode ser fogo médio mesmo. Essa minha panela é um pouco mais grossa, então eu tô botando no fogo alto. E mexer bem, o ideal é que seja um fouet ou com uma colher bem rápido, porque ele vai engrossar, ó. Ele tá começando a engrossar, e se a gente parar de mexer, ele pode empelotar. Ó, ele tá começando a engrossar, tá vendo? E aí aqui, a gente vai definir a textura que quer. Eu gosto dele um pouco mais líquido, mais cremoso, então eu vou colocar mais vinho. Eu vou acabar usando a minha xícara inteira de vinho. Agora, a gente vai pegar esse creme e vai colocar no richô. Olha só a textura. Olha essa textura maravilhosa. Textura de fundir, olha só essa cor, esse sabor, tá maravilhoso. Eu te juro, ficou sensacional. Esse sabor tá surpreendente. Agora a gente vai colocar na panelinha do richô. Se tu achar que o teu creme tá muito grosso, pode colocar mais um pouquinho de água ou até mais um pouquinho de vinho. Vai trabalhando aí na textura que tu mais gostar. Aqui, antes de colocar no richô, é legal dar uma acertada no sal, provar, ver se ficou bom de sal, se tá faltando mais algum temperinho. Eu coloquei um pouquinho mais de sal, um pouquinho de noz moscada, e agora eu vou provar pra ver como é que tá o sabor. Vou comer tudo de colher. E tá pronto. Fala sério, se não é perfeição. Pro Dia dos Namorados, um diazinho nesse friozinho, nessa chuvinha, super saudável, nutritivo. E o preço dele custa a mesma coisa que aquele que a gente compra no mercado na caixinha. Então, bora fazer um fundi especial, sem glúten, sem leite, livre de lactose, livre de agentes inflamatórios e super saudável. E que vai fazer super bem pro teu organismo. Então, faz pra ti, faz pro teu amor, faz pra tua mãe, pra tua família, pra quem tu ama, faz, me marca quando fizer que eu quero ver e repostar vocês fazendo essa delícia. E vem aqui me contar se o sabor dele não ficou surpreendente, se não ficou parecidíssimo com um fundi de queijo. Um beijo e até a próxima.